Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que me acompanha nessa jornada missionária, te convido a dar um joinha, acionar o sininho. Se você não for inscrito nesse canal, se inscreva, fazendo com que o YouTube reconheça a belíssima e a legitimidade dessa bela missão. Na terceira semana do Advento, no ano de São José. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigiu-se ao primeiro, disse-lhe: Meu filho, vai trabalhar hoje na vinha? Respondeu ele: Não quero. Mas em seguida, tocado de arrependimento, foi. Dirigiu-se também depois ao outro e lhe disse a mesma coisa. Filho. O filho respondeu: Sim, pai, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? O primeiro, responderam-lhe. E Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo, os publicanos e as meretrizes vos precedem no reino de Deus. João veio a vós no caminho de justiça e não credes nele. Os publicanos, porém, e as prostitutas creram nele. Vós, vendo isso, nem fostes tocados de arrependimento para credes nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Interessante hoje essa parábola. Ela quer mexer profundamente com todos nós, de alguma maneira, que pertencemos à igreja, né? Que somos batizados, que estamos aqui na missão, estamos dentro de um projeto de salvação desse Deus, né? Porém, Jesus traz esses 2 filhos e dá um exemplo que o pai diz para um filho: vai trabalhar na minha vinha. Vai trabalhar na minha vinha. E ele disse que não ia, ou seja, já inclinou-se para a desobediência, porém, comovido de arrependimento, diz o texto, é muito bacana, tocado de arrependimento, ele foi e realizou o trabalho na vinha. O outro, diante do convite do pai, ele disse que iria, mas não foi. Não foi. E aí Jesus traz exatamente esse exemplo para falar com toda franqueza, e é interessante que é uma parábola curtinha, bem curtinha, mas que fala muito, responde com clareza aos mestres da lei, fala com muita clareza. Então, aí ele diz assim: então qual dos 2 fez a vontade do Pai? E eles responderam: o primeiro. E aí Jesus vai dizer o seguinte: os publicanos e as prostitutas, as meretrizes, chegarão primeiro no reino dos céus do que vocês. Mas não porque elas são aqueles filhos que foi convidado para a missão e não realizou a missão. Eles não realizaram a missão, porém, eles se arrependeram e mudaram de vida. Exatamente isso aqui. Foi num instante, aqui não diz o tempo que foi, se foi
um mês, um dia, ou 3 horas, 1 hora, não diz o tempo que se deu para esse arrependimento, mas houve um arrependimento. Eu não sei o tempo que eu e você precisamos para nos arrepender, mas é preciso que haja o arrependimento na minha vida, na tua vida, haja de fato, esse arrependimento, porque senão nós estamos dizendo para o Senhor que vamos trabalhar na vinha, que estamos trabalhando na vinha, porém não estamos, porque estamos na vinha do Senhor, mas não estamos trabalhando para o Senhor. Para mim, estamos muitas vezes trabalhando contra Deus, porque o nosso testemunho não é muitas vezes agradável aos olhos de Deus. Mas ele vai dizer o seguinte: elas vão preceder no reino dos céus, porque os publicanos e as prostitutas creram em João. Ou seja, houve uma proposta de João Batista e os publicanos, que eram pecadores públicos, e as prostitutas, pecadoras públicas, se arrependeram e mudaram de vida. Esses que estavam lá na presença de Deus, que estavam na casa de Deus, que estavam com Deus nos lábios 24 horas, a vida não era aquilo que pregava, a vida não era aquilo que falava. E Jesus diz assim: eles acreditaram nele e vocês não creram. Nem o exemplo das prostitutas e dos publicanos, nem assim vocês foram tocados de arrependimento. Então, como é bacana. Tem um jovem santo, Carlos, eu não me lembro o nome. Toda vez que eu vejo a história desse jovem, que é beato, se eu não me engano, é da Argentina ou da Espanha, é algum desses dois, e eu fico assim, admirado com a coragem, com a beleza dessa juventude toda voltada para Deus. Como é bonito, né? Quando eu vejo os monges, quando eu vejo um sacerdote celebrando com tanta piedade, quando eu vejo alguém da comunidade com um terço na mão, é engraçado que esses dias eu estava indo de carro, olhei no meu retrovisor e vi um senhor no carro dele, naturalmente, com um terço na mão, ele estava rezando o terço. Eu fiquei admirado, fiquei apaixonado. Irmãos, como nós precisamos que o testemunho do outro nos leve para Deus, assim como o seu testemunho deve levar alguém para Deus. Jesus está fazendo essa reclamação porque os testemunhos da prostituta e dos cobradores de impostos não levaram os mestres da lei para Deus, ao contrário. Não acreditaram, porque acreditar precisava mudar de vida. E muitas vezes não é que nós não creiamos em Deus, não é que nós não temos fé em Deus, é que muitas vezes nós não queremos mesmo mudar de vida. É mais fácil abandonar a religião, ficar à toa no ateísmo, do que seguir a orientação do Cristo, porque nos pede uma transformação. Então hoje, esse belo exemplo, e mais um exemplo que o Senhor nos dá, é para que de fato tenhamos cuidado, que aquele que nós temos como pecador, ou que temos como errado, seja lá que nível for, eles poderão nos preceder, porque de fato arrependeram-se da vida que levavam e agora profundamente crê no Senhor Jesus. Então, que seja assim para mim, para você, essa experiência bonita desses dois homens, que um disse que não ia, mas foi, e outro disse que ia ser fiel, que ia cuidar, que ia evangelizar, que ia cuidar de fato indo da vinha do Senhor, e não foi.
e não foi. Ou seja, a vida não mudou, a vida não foi transformada. Então que hoje possamos direcionar a nossa vida para Deus cada dia mais, reconhecendo o senhorio de Jesus nas nossas vidas, na nossa família, e buscando com coerência fazer cada dia mais a vontade do Senhor. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário, que São José, esposo de Maria, nos ajude a viver a santidade que nos propõe, que a Santíssima Virgem Maria, Rainha do Clero, nos sustente para que em todo momento possamos servir ao seu Filho Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.